Bom dia a todos. Gostaria de começar conversando com vocês essa minha fala no dia de hoje, continuando um pouco sobre aquele assunto da sequência emocional, refletindo que talvez pensando sobre o segundo estágio da sequência emocional, a frustração, que nós sejamos seres eternamente condenados ao desapontamento, né? Aí eu fico pensando, quando nós nos desapontaremos menos? Acho muito difícil que isso ocorra, a não ser que percebamos o que Sigmund Freud disse com referência ao mal-estar que a civilização ou que as civilizações ao longo da história impuseram aos que dela participaram. No caso da culpa, por exemplo, estava a pensar com os meus botões aonde, logicamente, teria se originado essa palavra. Teria sido na religião ou teria sido nos códigos morais, no que se relaciona com as regras as quais nós teremos ou fomos obrigados a obedecer, e uma vez que as desobedeçamos, sejamos culpados, sejamos apenados não somente por um tribunal desses que por aí existem, né? Com juízes de primeira instância, segunda instância, terceira instância, aonde uma culpa deverá ser verificada e uma pena deverá ser impetrada. Por outro lado, nós somos sempre conduzidos por penas, né? Nós mesmos nos apenamos, nós mesmos, diante da sequência emocional, tentamos nos desculpar, quem sabe ser absolvidos. Mas como eu disse, ou como nós refletimos num outro vídeo, isso realmente não se verifica. Nós precisaríamos talvez encontrar as razões desse sentimento ou dessas emoções que nos avassalam, muitas vezes inconscientemente, levados por atividades, por quefazeres penitenciais, né? Desculpando, né? Porque a sequência emocional é desejo, não é? Em seguida, frustração, num outro momento, ódio, em seguida a destruição, depois a culpa e depois, logicamente, as tentativas de compensação. Mas no que tange a culpa, eu lhes perguntaria como nos livrarmos dela, já que nos familiarizamos com ela, né? É muito difícil que nós consigamos essa desfamiliarização, vamos dizer assim, uma palavra até difícil. Nós, vamos dizer assim, renunciarmos esse hábito, se bem que eu fico pensando que a coisa não estaria muito relacionada com a renúncia, não, né? Mas talvez com a interpretação, com o esclarecimento, muitas vezes, até de coisas que não existem. Então nós podemos estudar a história do desenvolvimento dos indivíduos extremamente baseado nessas origens, nessas razões, né? Da causalidade no desejo, né? Do desejo que realmente nos desaponta, porque a civilização implica no espancamento de todas as possibilidades, inclusive de que possamos pensar nisso. Muitas vezes nós não podemos nem pensar em querer
que acabamos por ser agredidos, não é? Então, é algo notável que nós muitas vezes sejamos implicados por coisas óbvias, que sejamos impedidos na nossa agressividade, e que no final das contas, mesmo que introjetemos essa agressividade que existe em nós e que não é boa, nem ruim, porque talvez nós devêssemos pensar como Nietzsche, né? Não viver essa escravidão de todos os dias entre o bem e o mal, mas quem sabe além do bem e do mal, porque o bem e o mal, o ruim e o bom, as ideias de ódio e amor foram cultivadas pelo homem. E isso me faz pensar que Jean-Baptiste Vico, um filósofo do passado, disse uma coisa interessante, que a sociedade, com toda certeza, é uma obra do homem e não de Deus. Então nós devemos enfrentar essas coisas aqui sem o subterfúgio, sem fugas, sem tergiversações, a não ser que as queiramos, a não ser que delas sejamos inconscientes e caminhemos sempre aqui sem conseguir, vamos dizer assim, não a solução, nem a cura, né? Mas a percepção do porquê pensamos, porquê dizemos, não é? Porquê não dizemos, porquê obliteramos, porquê censuramos, porquê editamos muitas vezes os nossos pensamentos. É uma doença que, infelizmente, os processos civilizatórios, né, a socialização primária, e como se não bastasse os processos de socialização secundária, nos impingiram. Então, a nossa agressividade internalizada, mas muitas vezes exteriorizada, nos leva a esse tipo de sentimento. Ou seja, nos sentimos culpados, né? Quem sabe poderíamos dizer responsáveis, seria isso? Porque eu lhes pergunto, o que seria a culpa, né? Porque nós muitas vezes vivemos pedindo desculpa, excuse me, né? Forgive me, sei lá. Em todos os idiomas, nós nos desculpamos pelas coisas que nos ensinaram a pedir desculpas. Mas nós deveríamos aprender a não pedir desculpas, inclusive a não nos culpar por muitas coisas que sentimos e talvez bloqueemos, especialmente a nossa agressividade, porque se acreditamos que existe um Deus que criou alguma coisa, logicamente Ele nos criou com essa possibilidade, né? De ter raiva, de ter ódio. Nós chamamos de ódio, mas é uma coisa relacionada muito com a nossa instintividade agressiva. Porque eu perguntaria, nós nascemos primeiro com amor ou com ódio? Sei lá, o que nós dizemos a respeito do amor e o que nós passamos